Fala aí pessoal, tudo bem? Uma nova edição do Sessão A6 começa agora, me chamo Lucas Ribeiro e hoje o tema é What If, a série animada que explora diferentes realidades do multiverso enquanto avança a fase 4 da Marvel. O podcast de hoje vai ser super completo, discutindo cada episódio, os atores que toparam reprisar seus papéis, referências de filmes anteriores e principalmente o que isso significa para os próximos projetos. Como é bem mais fácil organizar todas essas informações já sabendo as histórias, o podcast será completamente com spoilers, então estão todos avisados, beleza? Espero que curtam, então vamos começar. What If reinventa os momentos definitivos do universo cinematográfico Marvel de forma surpreendente, mudando o destino de seus heróis favoritos. Em séries é mais comum, haver múltiplos diretores, mas aqui nós temos Bryan Andrews e a roteirista A.C. Bradley tomando a liderança com todos os episódios. E obviamente é baseada nos quadrinhos da Marvel e já está disponível no Disney+. Olha, quando eu ouvi o tema dessa série, tinha certeza, e acho que vocês também, que ia ser algo à parte, que não ia ter relação com o resto da Marvel que a gente já conhece. Então imagine a minha surpresa ao descobrir que não é o caso. Então quer dizer que eu preciso assistir para entender os próximos filmes? Não. Mas eu sei algumas coisas que vou compartilhar com vocês daqui a pouco, que vai ficar mais fácil de compreender isso. Então, como eu falei, quero começar discutindo brevemente cada episódio. Pessoalmente, recomendo escutar na ordem mesmo, mas se tiver algum que você precisa escutar primeiro, o momento em que falo de cada episódio vai estar na descrição com o minuto exato, então só olhar lá. Mas vamos pela ordem mesmo, então o primeiro se chama E se a Capitã Peggy Carter fosse a primeira Vingadora? Ou seja, e se ao invés de Steve, Peggy tivesse entrado na máquina e recebido o soro? Olha, as cenas de ação com certeza são a melhor parte desse episódio, mas tirando isso, não achei um começo muito impactante para a série. Foi ok, mas a Marvel já fez melhor. Adorei os comentários sobre as dificuldades das mulheres de serem levadas a sério num ambiente que favorece mais os homens, porque constantemente o general, o supervisor, ficava colocando ela para baixo, duvidando das suas ideias, subestimando sua capacidade. E adoro como isso está relacionado também com a série Falcão e Soldado Invernal, que inclusive já foi discutida aqui. Todas foram, na verdade, todas as séries. Deixo todos os links na descrição para quem quiser escutar depois, porque lá foi debatido como foi mais simples para o Steve se adaptar à vida de Capitão América no período da Segunda Guerra Mundial, por ser um homem branco, de cabelos e olhos claros. E no fim da série, o Sam fala uma coisa que me toca até hoje, que ele aceita sim o manto de Capitão América que foi passado a ele, mesmo sabendo que todos os dias haverão pessoas que vão ter um problema com isso, simplesmente por ele ser um negro vestindo a bandeira dos Estados Unidos. E dá pra sentir uma discussão semelhante nesse episódio com a Peggy, levando obviamente mais pro lado do feminismo. O que eu achei muito interessante, aqui vemos claramente referências ao filme Capitão América, o primeiro Vingador, e como falei, com excelentes sequências de ação. Ver a Peggy fazendo todas aquelas acrobacias, saltos e ainda usar o escudo foi muito legal. Algumas cenas até bem criativas e diferentes do que o Steve já fez em live action. Em especial aquela parte em que ela pegou carona com a armadura do Steve, que nessa realidade ele usa uma armadura chamada, se eu não me engano, Hydra Stomper, para ir até os aviões da Hydra ou da Hydra. Foi muito legal, bem aerodinâmico, teve muito romance também. Adorei que o Steve não ficou de fora das cenas de ação só porque ficou aleijado. Usar uma armadura foi uma ótima ideia. É irônico, mas eu achei uma ótima ideia. E uma pena que o Chris Evans não voltou para dar voz ao personagem, mas fico muito feliz pela Hayley Atwell,
que é a atriz que faz a Peggy, né? Ela tá há tanto tempo com a Marvel e finalmente conseguiu um projeto que consegue se destacar. Ok que ela teve sim uma série, né, há muito tempo, chamada Agente Carter, mas eles nunca foram muito longe com isso. Beleza, agora vamos às novidades. Eu soube, por uma fonte confiável, talvez vocês até já saibam disso na verdade, que alguns personagens vão aparecer em live action no futuro. Mais especificamente no filme do Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, previsto para março do próximo ano, 2022. E a Capitã Carter é uma das personagens que vai marcar presença saindo da animação e indo pro filme. Então, para quem aí não assistiu What If, esse é o tipo de referência que vamos ter nos filmes futuros. Se você acha que isso é o suficiente para conferir a série, ótimo, é bem legal. Se não, que eu saiba, o pior que pode acontecer é você não reconhecer alguns personagens quando eles aparecerem nos filmes, enquanto o resto do cinema estiver gritando porque entendeu a referência. Então, dito isso, vamos seguindo pro segundo episódio, que se chama E se T'Challa se tornasse o Senhor das Estrelas? Olha, com certeza eu não fui o único que ficou meio sentido por estar ouvindo a voz do Chadwick Boseman após seu falecimento, ainda mais com uma fala dele em especial, mas falo disso já já. Mas fico feliz que a Marvel tenha investido episódios com a participação dele, porque assim passamos mais tempo com o personagem e com o ator. Mas sobre o roteiro, foi o mesmo que o episódio 1, na minha opinião. Uma história bem legal, mas que não impressiona o suficiente. É aquela coisa, foi legal assistir, mas foi só isso, sabe? Provavelmente não assistiria de novo. Mas adorei a presença de vários personagens conhecidos. T'Challa, né? Thanos, a Ordem Negra, Nebula ou Nebulosa, Drax, muito bacana. Achei meio afrontoso aquela piada do T'Challa falando: o Thanos até que tentou, né, conquistar os planetas e tudo mais, mas aí a gente conversou e ficou tudo certo. Assim, eu achei engraçado, porque quem assistiu os filmes entende, né, porque da onde vem a graça, porque a nossa realidade não foi assim. Mas senti que diminuiu um pouco Guerra Infinita, sabe? Um filme que todos os heróis se juntaram pela primeira vez, inclusive, lutaram, deram tudo de si e ainda perderam pro Thanos. Aí chega esse episódio de What If e diz: tá, mas vocês já tentaram conversar com ele? Porque na minha realidade deu tudo certo. Sabe? É engraçado, mas deu uma leve menosprezada no filme. E não é o único episódio que faz isso, na verdade. Já eu falo outro. E é fortemente baseado em Pantera Negra e o primeiro Guardiões da Galáxia. Uma última coisa que queria trazer aqui é que essa já é a última versão do Senhor das Estrelas que eu acho superior à dos filmes. Assim, adoro o Chris Pratt, mas tanto aqui como nos quadrinhos, o personagem sabe ser um líder, é bem mais competente. Nos quadrinhos, às vezes, é até visto como um galã. São personalidades assim bem mais interessantes, ao meu ver, do que a que é mostrada nos filmes. Que ele é só engraçado e vez ou outra bola um plano bacana, sabe? Espero que em Guardiões da Galáxia Volume 3, previsto para 2023, ele tenha mais dessas características que eu falei. Mas beleza, seguindo pro episódio número 3, e se o mundo perdesse seus heróis mais poderosos? Foi o meu favorito dos 3, gostei muito do senso de mistério que a história trouxe, adorei que a gente estava tão perdido e tinha as mesmas pistas que a Viúva Negra, né, que é a principal, porque isso permite que a gente tente adivinhar junto com ela o que está acontecendo, quem está por trás. Pra mim, essa série começou a decolar a partir daí. Foi o primeiro que senti ser algo ousado, simplesmente porque no fim todo mundo morreu, quase todos os Vingadores originais. E o Loki venceu, né, a batalha de Nova York. Na verdade, acho que nem teve batalha. Foi diferente, teve mistério, tiveram riscos, pessoas importantes morreram. E no final ainda deu aquela sensação de esperança, com a chegada da Capitã Marvel e do Capitão América sendo descoberto no gelo. E uma galera voltou para dar voz aos personagens, né? Samuel L. Jackson,
Mark Ruffalo, Jeremy Renner e até o Michael Douglas, o que foi muito legal. As referências da vez são do primeiro Thor, o Incrível Hulk e Homem de Ferro 2, se não me engano. Gostei sim da Marvel se arriscando com algo mais dark, mesmo que seja numa realidade que a gente talvez nunca mais veja, mas no fim das contas foi muito bem feito. Seguindo agora com o episódio 4, e se o Doutor Estranho perdesse seu coração em vez das mãos? Gente, digo sem sombra de dúvida que esse episódio, sozinho, foi a coisa mais depressiva que a Marvel já fez, de longe. Quando terminei de ver, me senti tão estranho, passei o dia meio desligado, sabe? Porque teve um efeito forte com aquele final. Quando eu vi que todo o planeta morreu e ele terminou sozinho, só pra ressuscitar a Christine, a mulher que ama, pra depois ela morrer de novo nos seus braços, quando apareceram os créditos, eu fiquei sem acreditar que o final era aquele. Porque, como até o episódio 7 a série não conecta os episódios, então você pode assistir na ordem que quiser. E eu já sabia que eles não iam voltar para essa história, que não haveria uma continuação direta, que a sua realidade não estaria salva, sabe? Que era isso e pronto. Por causa disso, não sei até agora se eu gostei ou não do episódio. Admiro histórias ousadas, como já falei, né? Inclusive, esse deveria ser o propósito de todos os episódios, ousar. Mas o fim realmente foi um soco no estômago. Mais uma vez, temos um elenco de peso que retorna. Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Tilda Swinton. A galera mesmo do filme do Doutor Estranho tá de volta aqui, o que é ótimo. Inclusive, é um filme referenciado. E uma coisa que é inegável é que as cenas de ação, principalmente a última, entre os Doutores Estranhos, foi muito boa. É sempre um prazer ver sequências de ação animadas, porque se forem feitas e criativas o suficiente, tem potencial de ir até onde os filmes live action não conseguem, sabe? Sim, outra informação que trago aqui pra vocês. Se liguem, o Doutor Estranho do Mal, ou Doutor Estranho Supremo, é outro personagem que vai migrar da animação pro filme do Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Ou então, quem sabe, nós o vemos até antes, né? Muita gente tá teorizando que ele já apareceu no trailer de Homem-Aranha Longe de Casa, previsto para dezembro desse ano, justamente porque o Doutor Estranho tava muito esquisito, ou estranho, né? E eu concordo. Na primeira vez que assisti, achei muito suspeito ele topar de cara alterar a realidade só porque o Peter Parker pediu, sabe? O Peter literalmente entrou na porta da casa do estranho, pediu pra alterar a realidade e ele, beleza. É muito fora do personagem isso. Então, realmente acredito que possa ser sim uma possibilidade. Então, resumindo, história triste, romântica, dramática, com visuais e sequências de ação super satisfatórias e atenção com esse personagem. Nós provavelmente o veremos novamente. Ok, quinto episódio. E se zumbis? Basicamente, Janet Van Dyne voltou do reino quântico com um vírus esquisito aí, infectando toda a população mundial, sobrando apenas um pequeno e aleatório grupo de heróis. Nossa, por várias semanas, esse foi meu episódio favorito. É uma mistura de The Walking Dead, sendo que de classificação livre, né, para todas as idades, porque é Disney, somado com a mitologia da Marvel, que a gente já conhece, e eu adoro essas duas coisas. É um exemplo semelhante ao episódio 3 que eu falei. Uma história super ousada e diferente do que já conhecemos, com riscos. Muita gente morre, até mais do que eu achei necessário, e senti mesmo que estava assistindo uma aventura. Sem contar que tivemos a oportunidade de ver uma luta entre Hulk e Wanda zumbi, né? Se tem uma coisa mais aleatória do que essa, desconheço. Mas assim, foi tão rápida, queria ter visto só mais alguns segundinhos para ver quem levava a melhor. Admito que não faz sentido nenhum para mim os Vingadores zumbis ainda conseguirem usar seus poderes e habilidades de quando ainda estavam vivos, porque assim, se são seres irracionais que só querem se alimentar, como que eles têm um ótimo senso de direção, de mira, enfim. Eu acho que esse é um dos casos que a gente não pensa muito, sabe? A gente só senta e se diverte.
porque que foi super massa de assistir, isso foi. Mas aqui, infelizmente, chegamos ao maior problema de What If. Inclusive, é o mesmo que a série animada Visions também teve. A Disney tem que dar uma checada nisso. Que alguns episódios simplesmente não foram escritos para suportar um tempo tão curto. Todos, no geral, têm de 37 para baixo. E aqui, no caso dos zumbis, a história acaba literalmente no meio de uma ação. Os heróis que restaram indo até Wakanda procurando refúgio e uma chance de conseguir a cura do vírus, ao mesmo tempo em que o Thanos está pronto para invadir, Thanos zumbi, inclusive. Não é o Thanos que conhecemos, é o Thanos zumbi com as joias do infinito. E assim, fiquei tão chateado que o final foi esse, porque parecia que a gente estava indo pro ápice. Eu senti que a gente estava numa crescente. Aí acabou. Foi bem frustrante. De todos os episódios, esse seria o que eu gostaria de ver uma continuação, sem dúvidas. As referências aqui são apenas de Homem-Formiga e a Vespa, que eu me lembre. E foi super tocante de todos os personagens ser justamente o T'Challa, obviamente com a voz de Chadwick Boseman, dizendo pro Peter que a morte não é o fim, que aqueles que nos deixaram estão em nossos corações. Nossa, teve um peso bem maior por ter sido ele. Ok, no episódio 6, e se Killmonger tivesse resgatado Tony Stark? Olha, foi o mais fraco, infelizmente, apesar do diretor trazer cenas lindíssimas com a animação, que parece que você está lendo um quadrinho ou um livro ilustrado. Não ousa o bastante. O Killmonger é exatamente o mesmo cara que a gente já conheceu em Pantera Negra, com os mesmos objetivos: chegar até Wakanda, ser rei e usar o poder para militarizar os negros marginalizados que existem pelo mundo. Sobre ele não tem nada de novo. Inclusive, ele me deu muita raiva nesse episódio, e isso também se aplica ao Tony Stark. No caso, o fato de não ter nada de novo. Como ele nunca foi sequestrado pelos 10 Anéis, nunca se tornou o Homem de Ferro. Nem foi comovido e desistiu de criar e vender armas para os militares. Então, era basicamente o Tony Stark do primeiro filme. Ou seja, nada muito novo. Já vimos tudo isso antes. Apesar de nomes como Michael B. Jordan retornando, não me senti entretido o suficiente, e a gota d'água foi aquele final em que mais uma vez a história termina no meio de uma ação e sente que não foi concluída. Como já citei, os filmes que fazem referência são Pantera Negra e o primeiro Homem de Ferro, certo? Mas sobre o 6º episódio é isso. Indo agora pro 7º, e se Thor fosse filho único? Além de ser mais alegre e pra cima que os outros, que são mais tensos e pesados, mesmo sendo um refresco, entre aspas, pro público, foi aquele caso dos 2 primeiros episódios, sabe? O da Capitã e do Senhor das Estrelas. Foi bacana, achei legal ter visto, mas foi só isso. Não acho que veria de novo. E outra, quando vi que o tema era e se Thor fosse filho único, eu estranhei tanto. Lembro que pensei, mas que tema ruim, né? De todos os temas que eles poderiam ter abordado, Thor não ser mais irmão de Loki foi o tema escolhido. Tipo, eu aqui sozinho consigo pensar em um tema mais curioso, mais cativante, assim. Aí quando vi, minhas expectativas foram pro fundo do poço, não vou negar. Mas confesso que me diverti bem mais do que esperava e achei bem mais engraçado do que eu esperava também, confesso. Howard, o pato, se casando com Darcy. O Thor, ao tentar limpar a bagunça da festa, acabou, entre aspas, consertando a Torre de Pisa como se fosse um defeito. E teve uns momentos que deu pra descontrair, sim. E as sequências do combate entre Thor e Capitã Marvel foram o ápice. Não posso esquecer isso. Desde que apareceu em Ultimato, tem essa questão, né, entre os fãs, que inclusive muita gente leva mais a sério do que deveria, sobre qual dos dois é o mais forte. E achei interessantíssimo que aqui eles toparam encarar isso e colocaram mais lenha na fogueira. Então foi um acréscimo legal. Os filmes referenciados aqui foram Thor e Thor Ragnarok.
E nesse caso, especificamente, acredito que quem ganharia seria a Capitã Marvel, porque, assim, a força do Thor tá diretamente relacionada com o seu amadurecimento ao longo dos filmes. É só assistir Thor Ragnarok. Thor Ragnarok é a prova disso. Quando ele se dá conta que o poder não vem do martelo, mas sim dele mesmo, que ele que é o deus do trovão e não o deus dos martelos, né, como Odin fala. E claramente aqui ele tem a personalidade do menino mimado que nós vemos no primeiro Thor. Por isso acredito que nesse caso a Carol conseguiria levar essa. Ah, e muita gente marcou presença aqui, tá? Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman e por aí vai. Então, sobre o episódio 7, é isso. Indo pro 8º, e se Ultron tivesse vencido? Primeiro, queria começar dizendo que achei o máximo os últimos sobreviventes dessa realidade serem Natasha e Clint, porque muitos fãs sempre diminuíram eles por não estarem na mesma altura que personagens como, sei lá, Thor e Hulk, por exemplo, no quesito força e poder mesmo. E adoro quando a Marvel cria situações em que eles dois estão nas mãos de um roteirista para mostrar para essas pessoas que eles têm o seu valor. E não é porque eles não têm poderes que não podem surpreender. E acredito que conseguiram aqui. Sempre gostei da camaradagem entre os dois. A Viúva Negra se foi, né? E ainda acho que não tivemos disso bastante. Mas aqui a dinâmica é bem legal. As flechas do Gavião Arqueiro tiveram um destaque bem bacana. E aqui, especificamente, tivemos altas referências a Vingadores Ultimato, né? O Capitão América, o Soldado Invernal, com aquela parada toda do Zola está em um computador, né? E Vingadores, a Era de Ultron, por motivos óbvios. A maior referência, sem dúvida, foi a do sacrifício da Natasha em Ultimato, porque aqui vemos o contrário, né? É o Clint que morre para dar a Natasha mais uma chance. E é uma referência, assim, não tem como não perceber. Outra coisa, a possibilidade do Ultron ter conseguido usar o corpo de Vibranium, que na nossa realidade acabou indo pro Jarvis, criando Visão, foi mostrado de forma bem assustadora, literalmente criando um mundo pós-apocalíptico. Ah, e a segunda afronta à Guerra Infinita que eu percebi foi nesse episódio em que Thanos aparece, né, poderosíssimo para o Ultron querendo a joia da mente, e ele aparece com quase todas as joias, e o Ultron faz só lançar um raio assim, como que nem precisou se esforçar, e ele é partido ao meio. Olha, é aquela coisa que eu falei antes, foi legal, quebrou as expectativas, mas todo mundo em Guerra Infinita se matando para derrotar o cara. Gente, foi trágico Guerra Infinita. E o Visão com a joia da mente na testa o tempo inteiro. E isso nunca nem é considerado, sabe? São esses momentos super rápidos que diminuem só um pouco Guerra Infinita. O que deveria ser um crime, porque eu amo Guerra Infinita. Mas, voltando pro episódio, aqui também temos uma batalha aleatória, né? Vigia contra Ultron. Falo do Vigia daqui a pouco. Foi bem bacana porque gerou uma batalha muito massa, que não vi chegando de forma alguma, que motiva o Vigia a quebrar o seu juramento de nunca interferir, que inclusive é o tema do último episódio, episódio 9. E se o Vigia quebrasse seu juramento? E ele tá disposto a fazer isso porque sabe o que tá em risco, ainda mais com o Ultron sendo a ameaça do multiverso. E agora que já vi a série toda, digo que os melhores episódios foram esses dois, o 8º e o 9º, porque como a história é a mesma, né, e elas se complementam, considero uma só. Mas nesse último, senti como se estivesse vendo um filme dos Vingadores mesmo, só que de 30 minutos. Tivemos a junção de um time, múltiplas referências aos episódios passados, então no fim você sente que teve um tipo de conexão entre eles, o que foi um toque massa. Sequências assim espetaculares de ação que me deixaram super tenso e aflito. Teve de tudo, gente. Câmera lenta, o uso criativo do trabalho em equipe e das habilidades de cada um. E ainda teve uma cena pós-créditos, viu? Quando terminarem o episódio final, não desliguem.
A cena é bem bacana e com certeza captou meu interesse. Só fico curioso mesmo para saber o quanto dessa temporada nós veremos na segunda, ou se eles não estão nem aí e vão ser apenas histórias novas com personagens novos, sabe? Quero saber mais disso, porque espero que uma ou outra a gente veja novamente. Ah, e um detalhe. Eu também soube que veremos em breve os robôs do Ultron desses últimos episódios. Não o Ultron em si, mas sim os robôs, certo? Provavelmente também em Doutor Estranho 2. E as referências aqui são as mesmas de antes, tá? Capitão América 2, Guardiões da Galáxia 1 e 2, Pantera Negra e por aí vai. Bom, agora que destrinchamos os episódios, seguimos com a categoria dos personagens, começando por ele, o Vigia ou The Watcher, dublado pelo Jeffrey Wright. Achei bem legal a ideia dele nos guiar ao longo das histórias por meio de narração e às vezes até presença mesmo. É uma ótima introdução do personagem para quem ainda não o conhece, mesmo tendo aparecido de maneira super breve em Guardiões da Galáxia Volume 2. Eu já conheci de um quadrinho do Quarteto Fantástico que li vários anos atrás. Me pergunto se o veremos como um personagem mesmo nos filmes, mas aqui o ator tá ótimo. Sua voz é muito, como eu falei, de narrador. Tem muito aquela entonação de mistério e às vezes até mostrando ser alguém sábio. E como estamos falando de alguém completamente onisciente, né? E que já viu de tudo, faz sentido essa abordagem. Gostei bastante. Em seguida, trouxe o Doutor Estranho do Mal, ou Doutor Estranho Supremo, dublado por ninguém mais, ninguém menos que Benedict Cumberbatch. Adorei que ele voltou para participar da série, faz sim uma diferença. E o escolhi também porque seu personagem foi o que mais me encantou visualmente. Os monstros saindo de dentro dele, os feitiços, principalmente no último episódio dos Guardiões do Multiverso, que notei como ele é um membro valioso do grupo e que faz uma diferença, tanto na história como visualmente falando mesmo. Essa primeira temporada possui 9 episódios que variam entre 31 e 37 minutos. Soube que originalmente seriam 10 episódios, mas por causa do Covid, o 10º foi movido para a segunda temporada, que já está confirmada. Soube também que com o desenvolvimento de mais episódios para essa série, a tendência é o What If ir utilizando os novos personagens que a gente está conhecendo só agora. Ou seja, podemos esperar sim uma segunda temporada com participação do Shang-Chi, os Eternos, alguns personagens introduzidos pela primeira vez no filme da Viúva Negra e por aí vai. A série se expande na medida que a Marvel em live action também estivesse expandindo. Bom, no geral, a primeira temporada de What If tem altos e baixos. É a série que menos atraiu a atenção das pessoas, pelo que pude observar na internet durante essas semanas. E apesar de não começar tão forte e impactante como esperava, consegue terminar dessa forma, com um episódio final excelente. Se não se importam em perder algumas referências que com certeza vão estar presentes nos próximos projetos, não é algo obrigatório para poder continuar acompanhando a Marvel. Mas nunca se sabe, né? No final, senti que valeu a pena sim, foi divertido. Mas e vocês? Gostaram da série tanto quanto eu? Quem ganharia uma batalha? Thor ou Capitã Marvel? Qual foi o episódio favorito de vocês? Manda seu comentário lá no Instagram do podcast, @sessãoas6. E se puderem, manda essa edição para quem assistiu ou para quem quer compartilhar suas impressões, que me ajuda demais, demais. E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais um episódio. Se você escutou até aqui, muito obrigado. Vários outros podcasts sobre a Marvel estarão na descrição para quem quiser ouvir, beleza? E é isso. Vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima semana. Valeu!